Cara, Como é que nasceu isso, meu? Bom, eu tive uma trajetória de, enfim, vir da periferia e etc., passar pela drogadição e ir para uma internação, né, numa clínica de recuperação. E lá eu descubro o talento que eu tenho pra música. Tinha um grupo de samba, cara. Eu queria participar do grupo de samba, mas eu cantava mal pra cacete. Mas você era cantor? Não. No grupo de samba? Eu achava que eu era, entendeu? Eu queria participar do grupo de samba, mas eu cantava mal e eu falei, pô, como que eles vão me aceitar no grupo? Aí eu resolvi escrever uma letra de rap. Porque eu falei, pra cantar rap não precisa ser muito afinado. Precisa, mas eu achava que não. Bom, e aí eu mostrei a minha letra de rap pros caras. Falei que era um rapper muito experiente da minha comunidade, mas eu nunca tinha feito rap na vida. Falo que foi minha primeira ideia empreendedora essa. Isso. De onde é que você vem? Da cidade de Quêmio, Zona Leste, extremo leste. Conheço pra caramba lá. Eu cresci na Ponte Rasa. Do lado. Conhece, né? É. Cresci na Ponte Rasa. Bom, e aí esse cara conta uma mentira maior do que a minha. Ele fala que eu tenho talento. E eu resolvo usar o rap e o skate pra empreender no social. Quantos anos você tinha, irmão? Eu tinha 22. 22. Só que eu não tinha dinheiro para fazer as minhas batidas de rap, para produzir, para ir no estúdio. Então eu fui aprender sozinho na internet, com um computadorzinho velho. Aprendi a fazer a batida, gravei minha primeira música. Falei, pô, sou um maestro da minha própria música. E aí peguei meu apelido de infância Quero Ler, juntei com o maestro e ficou Lê Maestro. Ah, boa. Aí pegou. Boa. E aí, para você conhecer, para você então entender o que a gente tá falando aqui, hoje conosco o Lê Maestro. Ele é cofundador da Rede Gerando Falcões. Certamente, em algum momento, você ouviu falar sobre a Gerando Falcões. Não se para de falar na Gerando Falcões. O tempo inteiro. Não, né? O impacto que estava gerando no Brasil, né? Até para brincar com o nome, o impacto que a Gerando Falcões estava gerando no Brasil, agora tá um negócio global mesmo, Total. Né? Fico vendo notícia, o Edu Lira não sei aonde, o Lê Maestro não sei aonde, então explica pra gente um pouquinho. E o tema que a gente quer falar aqui hoje é quais são os grandes desafios de criar líderes empreendedores dentro de comunidades. Eu acho que a comunidade, por definição, e eu posso falar com alguma segurança, porque venho desse mesmo berço, ele te joga para uma pegada empreendedora natural, porque você tem que se virar para poder sair daquela realidade ou viver dentro daquela realidade e tal. E eu queria te ouvir, cara. Se você quiser dar, então, aqui inicialmente aqui uma visão de onde é que você vem, como é que é a sua trajetória, e aí a gente entra aqui nos nossos temas. Pô, legal. Até porque minha trajetória se cruza, né, com o que a gente vai falar aqui. Então, eu cresci lá no extremo leste de São Paulo. Meu pai é alcoólatra. Eu vi o meu pai, infelizmente, agredindo minha mãe. Eu tinha só 6 anos de idade. E meus irmãos mais velhos, na época, já consumiam também cocaína. Então, eu cresci num ambiente de muita violência. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. 2 irmãos mais velhos do que eu. No quintal da minha avó, que era na mesma rua, onde a gente brincava com os meus primos, eu presenciei muitas vezes a polícia trocando tiro com os meus tios que eram assaltantes. Então foi nesse contexto, que não é um contexto muito diferente de muita gente que está na periferia e na favela, por isso que eu não me sinto super especial, que eu cresci. E com 13 anos eu comecei a andar de skate. Com 11 anos, desculpa, eu comecei a andar de skate. Foi a minha fuga para todas aquelas mazelas que eu vivia ali ao meu lado. Aos 13, eu já estava competindo. Tinha um patrocinador e proposta para seguir carreira no esporte. Mas eu me machuco. Era véspera de um campeonato que valeria uma passagem para a Europa. E era o meu sonho ir para a Europa. Caraca. E tenho que ficar 6 meses sem andar de skate. Caraca. Por conta disso, sem essa minha fuga, sem essa minha atividade, eu acabo entrando em depressão. E passo 2 anos trancado dentro de um quarto. Naquela época, você não tinha noção que você estava em depressão, né, mano? Quantos anos você tem? Eu tô com 34 hoje. Então, você não tinha noção, porque não se falava tanto disso naquela época, né? E é isso, eu não sabia que era depressão, não sabia que aquele meu ambiente familiar tinha me causado uma série de sequelas e de traumas. Minha mãe não tinha noção disso, ninguém sabia me dizer o que eu tinha. E eu fiquei esses 2 anos ali, trancado no quarto, sem ir pra escola, sem comer direito. E no final desses 2 anos eu conheço uma outra fuga que quase destruiu a minha vida, que foi a cocaína. Então, quantos anos você tinha? Eu tinha 16 para 17. 17 anos. E ali eu descubro na droga várias sensações que eu não tinha quando eu estava sóbrio. Então, a depressão, aquele meu ambiente, me tornou uma pessoa insegura, com autoestima muito baixa, me senti incapaz de realizar as coisas. Com a cocaína, eu me sentia seguro, minha autoestima elevava por conta daquela De alguma brisa. forma era parecido com estar em cima do skate? Um pouco. Eu estava substituindo uma emoção que eu deveria produzir naturalmente
pelo consumo da cocaína. Só que compulsivamente, eu, cara, cheguei a pesar 45 quilos, tive overdose. Caraca. Ficava de 4 a 5 dias fora de casa. Quanto tempo demorou do início da droga até estar nessa situação já de 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos depois eu já tinha perdido totalmente o controle. Tá. Aí tentei pequenas iniciativas de até de traficar, de começar a roubar. E a tua mãe, mano? Como é que era nessa época? Cara, minha mãe, uma guerreira. Imagina, 3 filhos viciados. Né? O meu pai, alcoólatra. Então, desde sempre, eu via minha mãe trabalhando. Eu lembro da minha mãe saindo para trabalhar de manhã, chegava à tarde, fazia janta, saía para trabalhar em outro emprego e voltava à meia-noite. Essa era a rotina da minha mãe. Caraca. Costureira e etc. Então, eu tive a ausência do meu pai por conta do vício que ele tinha. E minha mãe não conseguiu ser tão presente nessa condução, nessa orientação, porque ela estava trabalhando. Só que ela me deu muita referência de resiliência, de garra, sabe, de força, de energia para sobreviver e para sustentar uma família de homens, ela sendo uma mulher, né? Total. Então... E ela literalmente carregava 4, né, mano? 4. E então ela, para mim, eu vejo muitos comportamentos hoje que eu tenho de comportamento empreendedor, de resistir, de correr risco, de ir para cima. Eu vejo muito isso na minha mãe. Caraca, legal. Que me passou isso sem ela saber. E aí então você estava você estava me contando da trajetória, né? Então aos 20 anos você estava numa situação deplorável já, porque já estava aí há 4 anos no mundo da droga e tal. E aí, mano, como é que o que você fez daí para frente? Cara, eu comecei a perceber uma verdade que todo mundo que entra pelo caminho que eu entrei acha que é mentira. Pô, que tem gente que te dá um conselho, alguém vai te dar um conselho, um professor, um amigo, alguém na igreja, alguém vai te falar, pô, não vai por esse caminho. E a gente fala, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô no controle da situação, quando eu quiser eu paro. E aí eu percebi que a minha vida tava se deteriorando e eu tentei parar e não consegui. Aí eu falei, pô, e agora? Puta, era verdade. Tudo isso que essa galera me falava aí era verdade. Você tinha estudado, mano? Você tava como aí na escola? Eu consegui terminar o ensino médio, mas não tinha feito Mas nessa época? Não. Com 16 para 17 eu comecei a usar. Tá. Então ainda consegui finalizar ali o ensino médio. Terminar o ensino médio. Então foi mais pra frente que veio esse estágio mais complicado. E eu falei, pô, o que eu vou fazer? Então eu fiquei tentando parar de usar droga durante um bom tempo, até que me recomendaram ir para uma casa de reabilitação. Tá. E foi quando eu fui para lá. E começou ali a minha trajetória com o social e a minha trajetória empreendedora. Porque eu descobri o talento que eu tinha pro rap. Já tinha o skate como um talento. Falei, pô, o que eu vou fazer? Vou usar o rap e vou usar o skate para montar algum programa social na minha comunidade para impedir que as crianças lá da minha quebrada sigam o meu exemplo do passado.